Prontinho. Boa tarde, pessoal. Para vocês aqui da sala também. Boa tarde para o pessoal de casa também. Galera, eu separei das nossas 7 aulas que nós vamos ter durante essa semana. Eu optei por escolher 4 aulas de física, e pela minha experiência. Você viu que eu mandei um áudio para você? Agora eu vou falar assim, um negócio. Então a gente vai. Um áudio para você que Microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto. Aí, obrigado. Então, das 7 aulas que a gente vai trabalhar, eu optei por trabalhar 4 aulas de física, porque a gente tem conteúdos que são mais complexos, e 3 aulas de química. Se vocês já deram uma olhada na apostila, eu separei as 4 aulas de física de tal maneira que a gente trabalhe 2 aulas com a temática da mecânica, aí entra cinemática, dinâmica, hidrostática, estática. Tá frio, né? Então, 2 aulas para mecânica, porque realmente o grosso da prova é mecânica. Uma aula só para eletricidade, onde a gente vai englobar eletromag, eletrostática e eletrodinâmica. E a última aula, a gente vai trabalhar ótica ondulatória e termologia. Se vocês depois olharem ali no cronograma da apostila, isso está bem claro. Como é que eu optei por trabalhar nas aulas? Eu vou resolvendo os exercícios na ordem que eu fui colocados, que eles foram colocados. Isso não impede vocês aí de casa, vocês aqui da sala, de interromper a aula e falar, Danilo, eu gostaria que você fizesse o exercício tal. Porque muito provavelmente a gente não consiga dar conta de fazer todos os exercícios aqui. Então, se você já estiver na frente, vamos supor, eu estou na quinta questão, você já está na 11ª. Está com dúvida? Me chama, abre o microfone, não escreve. Eu não leio tela, gente, eu não enxergo. Se você quiser falar comigo, você tem que abrir o microfone, tá? Me chama, Dan, faz tal questão. Dan, tira tua dúvida aqui. E aí vocês vão mandando no andamento da aula, tudo bem? Eu dou o pontapé inicial e vocês vão comandando a história. Então vamos lá, página 2, questão número 1. Aqui tem, nessa questão número 1, já tem de cara uma parte do enunciado que é bem enrolação, que é bem cara de Enem, né? A noção do tempo é fundamental. A sociedade é atual, mas a paisagem, pelas suas formas, é composta de atualidades de hoje e do passado. O espaço construído, que daí resulta, é variado. Formas de idades diferentes, com finalidades e funções múltiplas, são organizadas e dispostas a diversas maneiras. Cada movimento da sociedade lhe atribui um novo papel. Nada a ver o texto, né? Texto de louco. Tudo bem. Aí ele fala assim: o menor tempo medido em laboratório ocorre na escala de zeptossegundos e corresponde ao intervalo de tempo em que uma partícula de luz percorre a distância que separa os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio. Já para aqui. A gente precisa entender o que ele acabou de dizer. Ele definiu aqui para a gente o conceito de um zeptossegundo. Não sei se é assim que escreve. O que é um zeptossegundo? É o intervalo de tempo em que um fóton... Imagina isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é um átomo de hidrogênio. Isso aqui é o núcleo do átomo. Isso aqui é a eletrosfera. E aí eu vou ligar esse hidrogênio com outro átomo de hidrogênio para formar uma molécula de H2. Imagina uma molécula de H2. Tudo bem? Agora imagina o seguinte. Imagina que eu tenha um laser. E aí eu venho aqui, ó, aponte o laser aqui para o outro lado e solte um fóton. Você sabe o que é fóton? O que é fóton? O que é fóton? Partícula de luz. Então eu vou soltar um fóton que vai andar de um núcleo até o outro. O tempo que ele vai gastar para fazer isso se chama zeptossegundo. É o menor tempo que os caras conseguiram medir em laboratório. Ô, gente, qual é a velocidade de um fóton? Da luz. Luz. Certo? Tudo bem. Deu para entender o que é zeptossegundo?
Aí ele continua o texto. Uma unidade de zeptossegundo equivale a 10 a menos 21 segundos. Mano, pensa num trem rápido. Então, tipo assim, se eu soltar um fóton de um átomo de hidrogênio, o tempo que ele demora para ir para o outro átomo é chamado de zeptossegundo. Tudo bem? Continuando. Um zeptossegundo equivale a 10 a menos 21. Admita que a velocidade da luz vale 3/10, ok? E que a distância entre os centros atômicos dos átomos vale 7,2 vezes 10 a menos 11. Então, tipo assim, ó, ei, tá vendo essa distância aqui que o fóton anda, ó? Tá vendo essa distância aqui, ó? Ele anda uma distânciazinha muito pequenininha. Diz que essa distância muito pequenininha, ela vale 7,2 vezes 10 a menos 11 do metro. Fechou? Aí vem a pergunta. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, se você fosse o fóton, qual seria o valor de ΔT para atravessar esse trecho? Em zeptossegundos. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é a seguinte: que matéria é essa? Não, não vai falar que é física, né? Porra. Jura? Que matéria? Física, mecânica. Dentro da mecânica, que área? Cinemática. Dentro da cinemática, que área? MRU. Ok? Conseguem ter essa clareza na hora de ler a questão de puta, já sei que é MRU. Bom, gente, não tem muito o que fazer então, né? Ele quer o tempo, zeptossegundos. Bom, se a velocidade é deslocamento por tempo, ó, eu quero tempo. Eu tenho a velocidade do fóton, que é a velocidade da luz. Então fica ΔT igual a 3/10 sobre, opa, não, 7,2 10 a menos 11. Espera aí que eu já saio da frente, tá, pessoal? Era só um pouquinho aí, pessoal de casa. Ó, Eu acabei de chegar em aula eu tô e tentando escrever um pouquinho acabei grande. de Se chegar em tiver aula. pequeno, Acabei de chegar. microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto, microfone aberto. Obrigado. Se eu estiver escrevendo muito pequenininho, me avisa. Eu aumento a letra, tá? Essa é a conta que a gente tem para fazer, ó, gente. Escuta, quanto que é 7,2 dividido por 3? 2,4. Se não me engano, se não me falar a memória. 2,4. Então isso aqui vai dar, ó, ΔT 2,4 vezes 10 elevado a menos 19. Eu estou usando, pessoal, nas contas, tudo que é unidade de sistema internacional. Então, se eu estou usando o sistema internacional, isso aqui tem que sair em segundos. Só que o cara quer que eu expresse o resultado em zeptossegundos. Ou seja, tem que aparecer aqui, que expoente? 10 a menos 21. Então, o que eu tenho que fazer com esse número? Eu tenho que transformar essa potência num número de base 10 a menos 21. Como que eu faço isso? Só que fica, se eu não estiver errado, 240 vezes 10 elevado a menos 21. Ó, veja se esses números correspondem, né? 2,4 10 a menos 19 e 240 10 a menos 21. Isso aqui não é o zeptossegundo? Então, quantos zeptossegundos demora para o fóton passar daqui para cá? 240 zeptossegundos. 240 vezes 10 a menos 21. Tudo bem? Alternativa C. 30 segundos para as perguntas.
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre movimento uniforme e quiserem tirar de teoria, de conceito, podem ficar à vontade também, tá? Quando a gente trabalha com movimento uniforme, gente, não tem muito o que se fazer em termos de equação, tanto é que a gente costuma resolver questões de movimento uniforme muitas vezes por regra de 3, né? Só lembrando que para o movimento uniforme, existe uma equação horária, né? Que é o famoso só sorvete, né? Mais VT, tá? O movimento uniforme é o mais simples, não tem aceleração. E, ó, uma coisa importante, né? Fazendo aí algumas correspondências de teoria. Se um corpo está em movimento uniforme, imagina um corpo andando numa estrada com uma velocidade constante. Né? Aqui no nosso exercício, a gente considerou que o fóton está em movimento uniforme, velocidade da luz. Muito bem. Se o corpo está com velocidade constante, quer dizer que a aceleração dele vale 0. Certo? Agora, a pergunta de conceito. O que é que faz um corpo acelerar? Se você quer acelerar um corpo, o que você precisa fazer com ele? Você precisa aplicar uma força. Tanto é que a segunda lei de Newton é clara. Ela diz que força é igual a massa vezes. Então, pera um pouquinho. O corpo está sem aceleração. Então, a força resultante dele é 0. Portanto, ele está num estado físico que a gente chama de inércia de movimento. Corpos que estão em inércia de movimento são corpos que estão andando, óbvio, mas estão na primeira lei. Tudo bem? Inércia é a palavra que a gente usa, gente, para dizer que um corpo está com força resultante valendo 0. Tudo bem? Ah, professor, mas o meu professor de física do cursinho falou que inércia é uma tendência do corpo ficar em movimento. Não. Uma inércia é a tendência do corpo ou estar em movimento ou em repouso. O que os dois casos têm em comum? Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, força resultante 0. Se o corpo está em repouso, força resultante 0. Só que a diferença é que, se o corpo está em repouso, eu chamo isso de inércia de repouso. Tá bom? Então, ó, uma coisa que vale a pena você anotar no seu caderno é: todo problema de movimento uniforme é um caso de primeira lei de Newton. Todo problema de movimento uniforme, toda vez que o cara fala que o corpo está com velocidade constante, que o corpo está sem aceleração, ele está em movimento uniforme, tá bom? Beleza. Tá aí. Fechamos então a questão número 1. Vamos para 2. Questão número 2. Aí, ó, tenta descobrir o tema, tá? Da questão. Ele fala assim: um veículo se desloca ao longo de uma estrada reta e plana em um movimento retrógrado uniformemente acelerado. Movimento retrógrado acelerado. Bom, aí, gente, acho que já entregou, né? O tema é move. O tema é move. Oi! O tema é MUV. Escuta, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, antes de continuar a ler a questão, é lembrar daquele conceito lá do começo do ano, de movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado, movimento retardado, ok? Então, uma das coisas que eu gosto sempre de fazer quando a gente vai resolver questão de cinemática, principalmente quando é movie, né, que tem esse problema do retrógrado, é você desenhar. Então, a primeira coisa que eu faço é imaginar uma estrada. Vocês lembram que toda vez que eu vou resolver uma questão de cinemática, a gente precisa convencionar onde está a origem e qual é o sentido positivo da trajetória. Confere? Então vamos imaginar que o corpo está aqui, ó. Aqui está a origem
dos espaços e eu vou considerar que o sentido positivo da trajetória está para a direita. Por que que o sentido é importante, pessoal? Porque é a partir do sentido que você classifica um movimento como progressivo ou retrógrado. Vamos lá. O movimento é retrógrado, né? Qual a diferença de um movimento ser progressivo ou retrógrado? O movimento progressivo é aquele em que o corpo está andando na direção positiva da trajetória. Então, eu disse que a trajetória para a direita é positiva. Tá bom. Então, se o corpo estiver andando para a direita, movimento progressivo. Como ele está falando que o movimento é retrógrado, significa que o corpo está andando contra a trajetória. E ó, outra coisa importante. Se o movimento é retrógrado, essa velocidade é negativa. Por que que ela é negativa, gente? Por quê? Se o corpo está andando contra o sentido não é positivo? Se ele está andando contra, é negativo. Tudo bem. Só que tem um problema aqui ainda. Ele é acelerado. Então ele está andando cada vez mais rápido. Mas olha que coisa estranha, né? A velocidade é negativa. Então quer dizer que se ele está andando para trás, acelerando, você concorda que a velocidade está ficando cada vez mais negativa? Tipo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, e assim vai. Certo? Então eu preciso representar a aceleração. Agora eu vou falar uma coisa que quem foi meu aluno sabe o que eu estou querendo dizer com isso. A aceleração está ajudando ou atrapalhando a velocidade? Hã? Está ajudando ou atrapalhando? Está ajudando, porque o movimento é acelerado. Então eu vou representar a aceleração, gente, para cá, ó, bonitona. Ó. Portanto, a aceleração do corpo é negativa, tá? Aceleração do corpo é negativa. Bom, em termos de equações matemáticas, o que que eu consigo usar quando o problema se trata de move? Vamos lembrar. Você tem equação de velocidade. Tudo bem? Por exemplo, se eu fosse usar um vovô ateu para fazer alguma questão desse tipo, certamente eu colocaria na aceleração um número negativo. Toma cuidado com essa merda. Outra coisa, sorvetão, equação horária de posição, certo? E se eu juntar as duas e isolar o tempo de uma e substituir na outra, eu tenho o famoso Torricelli. Tá bem? Agora, gente, liga a parte de matemática do teu cérebro. Liga a parte de matemática do teu cérebro. Olha para essa função aqui. Função de velocidade por tempo. Que grau é isso? Primeiro. Se isso aqui é uma função de primeiro grau, galera, das duas, uma. Ou isso aqui é uma reta crescente ou uma reta decrescente. Faz sentido? Guarda isso aí. Essa função aqui. Isso é segundo grau. Então, gráfico de posição tem que ser parábola. Gráfico de velocidade tem que ser o quê? Reta. Cuidado. Antes de você assinalar uma alternativa de gráfico, gente, por favor, leia a legenda do gráfico. Porque muitas vezes você vê o gráfico e fala assim: ah, é uma parábola, então é move. Mas para ser uma parábola em move, tem que ser um gráfico de posição. Tá, então vamos fazer uma coisa bem audaciosa aqui. Eu vou tentar, porque o exercício ele vai agora perguntar para a gente exatamente isso, ó. Ele quer saber, desses 4 gráficos aí, qual deles poderia corresponder ao movimento. Bom, tem uma coisa que eu tenho certeza. Não existe gráfico de aceleração por tempo. Por quê?
A aceleração é constante. Então, eu tenho aqui, eu posso desenhar um gráfico de velocidade por tempo e posso desenhar um gráfico de posição por tempo. Tá bem? Beleza. Então, vamos começar. Eu sei que o gráfico de posição, de velocidade, pessoal, é uma função de primeiro grau. Ok? Só que nós não sabemos se ela é crescente ou decrescente. E agora? E agora? Ela é crescente ou decrescente? Liga a matemática da sua cabeça. Sim, exatamente. Essa função aqui, gente, ela é decrescente. Por quê? Por causa do coeficiente angular da reta. Ô, gente, esse número aqui, ó, lá na matemática, não é o coeficiente angular? Esse número, que é o número que está grudado no x, é o que vai dizer para mim se a reta está para cima ou para baixo. Só que esse número aqui é a aceleração. Então, veja, a aceleração é negativa. Então, a curva é decrescente. É uma curva decrescente. Só que tem um detalhe na história. O V0, se você procurar aí no enunciado, ele não deu o valor do V0. Mas eu sei que o V0 é negativo. Por quê? Cara, o cara está em movimento retrógrado. Então, por exemplo, eu tenho duas possibilidades aqui. Possibilidade número 1. Se o corpo partiu do repouso, supondo que o corpo partiu do repouso, o gráfico de velocidade por tempo, gente, ele tem que ser assim, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber que esse gráfico ele está no quarto quadrante. Os valores de velocidade, ó, eles são negativos. E conforme o tempo vai passando, vão ficando mais negativos, caracterizando um movimento acelerado. Ou então, se o corpo não partiu do repouso, por exemplo, vamos supor que o corpo tivesse uma velocidade inicial já. Sei lá, vamos supor que o corpo tivesse uma velocidade inicial negativa. Então o gráfico seria assim, ó. Lembra o que o Eloy fala para vocês na aula de matemática? Esse número aqui, ó, lá no estudo da equação de primeiro grau, é o coeficiente linear. É o número independente do x, não é, ó? Aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado, o pessoal de casa enxergar. Tá vendo, ó? Então, quando esse número aqui é zero, significa que o corpo partiu do repouso, mas tá vindo para trás, ó. Ou então, na hipótese dele não partir do repouso. Tudo bem? Agora, e o gráfico de posição? Bom, a gente já matou a questão, né? Por quê? Dos gráficos que ele mostrou aqui, eu já achei o C. O C, ele se encaixa perfeitamente aqui. Só que eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui. Como seria o gráfico de posição por tempo? Vamos ver. Posição por tempo. Bom, o gráfico de posição por tempo é um gráfico de segundo grau, é uma parábola. Uma parábola ou pelo menos parte dela, tá bem? Como é que a gente sabe se a parábola está sorrindo ou está chorando? Pelo sinal desse termo aqui, ó, que é o termo que está ligado no x quadrado, não é? Esse termo que está ligado no x quadrado é negativo, não é? É negativo. É negativo. Tá? Então, a concavidade da parábola é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? Então, é uma concavidade para baixo. Agora, o movimento é acelerado, não é? O movimento é acelerado. Então, olha só o que eu vou fazer. Ele partiu de uma posição S0, sei lá onde é essa posição inicial, e está indo na direção da origem, não tá? Só que ele está indo na direção da origem
acelerando. Então, olha só como é que poderia ser um gráfico, ó. Isso aqui é um pedaço de uma parábola, tá vendo, ó? Isso aqui é um pedaço de uma parábola. Esse pedaço de uma parábola está sugerindo que a cada segundo que passa, ele anda mais metros. Então, ele está em processo de aceleração. Tá? Tá vendo esse ponto aqui? O que esse ponto representa? O instante em que ele passar na origem dos espaços. Exatamente. Esse aqui é o instante no qual o corpo móvel, né? Passa pela origem dos espaços. Tá aí. Beleza? Só mais uma coisa. Tem uma propriedade gráfica muito importante para Move, que é a área do gráfico, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, certo? Se eu tirar essa área aqui, ó, pessoal, se eu tirar essa área aqui, ó, o que a gente acha no gráfico? O delta S, tá? Cuidado com essa propriedade gráfica. O cara te deu gráfico de velocidade por tempo, muito provavelmente você vai ter que tirar o delta S, tá? Você tira a área do gráfico e a área te dá o delta S, tá bom? Propriedade gráfica. Fechou? Questão 3. Então ficamos com a resposta C também, né? C. Estou indo muito rápido? Oi. Cara, ela até teria um gráfico de velocidade por delta S, mas a gente não usa muito. Ele seria um gráfico assim, ó. É uma função oposta à do segundo grau. Mas a gente não trabalha, não se fala muito não, tá? Questão número 3. Um bloco de massa, lei de Newton, né? Começa com um bloco de massa, é lei de Newton, tá? Então, lei de Newton. E aí, cara, a lei de Newton é foda, né? Por quê? Pode ter plano inclinado, pode ter atrito, pode ter tração, pode ter polia. Cara, é um Deus nos acuda. Um bloco de massa igual a 12 quilogramas encontra-se inicialmente em repouso sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Então, desenhar aqui o chãozinho. Escuta, se o móvel está parado, ele está na primeira lei de Newton. Força resultante igual a zero. A massa dele é 12 quilos. Tá. Em um certo instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons paralela à superfície. Paralela à superfície. Ô, gente, se eu empurrar o corpo para a direita, uma força de 72 newtons, pode ser que ele saia do repouso. Isso vai depender do atrito. Olha o que ele fala. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de 72 newtons, paralela à superfície, agora, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito, que se iguala ao módulo da força máxima de atrito. Então, existe um atrito aqui, e esse atrito aqui é a máxima. É o atrito estático, né? Lembra? Ô, gente, se a força é igual ao atrito, ele está na iminência de se mexer. Ele está na iminência, tá? Se você tivesse feito uma força um pouquinho maior, ele saía do repouso, tá? Aqui ele está na iminência
de movimento. Quando é que o corpo desgruda? O corpo vai desgrudar quando essa força for maior que o atrito estático. Tá? Beleza? Ok. Ah, então acabou. Aí a pergunta dele é a seguinte: admitindo-se que a aceleração da gravidade é 10, o bloco se encontra sob qual superfície? E aí na tabela ele deu as superfícies com os seus respectivos coeficientes de atrito. Então me parece que aqui o que a gente vai ter que fazer é calcular o coeficiente de atrito e ver qual é a superfície. Acabou. Então vai, a força tem que ser igual ao Fat. Fat máximo, né? 72 igual a... Gente, a força de atrito, ela depende de duas coisas. Vamos lembrar. A força de atrito, evidentemente, depende do tipo de superfície que o corpo está apoiado. E esse tipo de superfície é representado pelo coeficiente de atrito, que é a letrinha μ. Só que tem uma outra coisa que interfere no atrito, que é a força de contato do corpo com o chão. Quanto mais grudado tiver o corpo no chão, quanto mais apertado ele tiver no chão, mais atrito vai ter. Tudo bem? Que força representa esse contato entre o corpo e o chão? Ela tem um nome muito famoso. Normal. É a normal. É a normal. O corpo empurra o chão. O chão empurra o corpo. Tudo bem? Além da normal, eu tenho a força-peso. Então, ó, para eu calcular o μ, eu vou escrever aqui, ó, 72 é igual a μ vezes a normal. Ô, gente, posso dizer que a normal é igual ao peso aqui? Nesse caso, posso. Tá? A gente está trabalhando numa superfície plana, então a normal é igual ao peso. Então, o 72, ele vira μ mg, que a normal é igual ao peso, né? O peso é massa vezes a gravidade, então fica μ mg. Tá bem? 72 igual a μ vezes massa vezes gravidade. Ok? A massa do bloquinho é 12. 12 vezes 10, 120. Então, o μ vai dar 72 dividido por 120. 0,6, né? 0,6. Obrigado. Tá bom? O Mi, pessoal, não tem unidade, tá? O Mi não tem unidade. Então, o chão é feito de aço, beleza? O chão é feito de aço. Questão número 4. Ficou a alternativa C, né? Aí eu vou sentar um pouquinho que minha perna tá doendo. Ó, 4. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a entrada na atmosfera terrestre. Ao reentrar, as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre uma forte desaceleração e a sua temperatura externa atinge milhões de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive a explosão e até mesmo o risco dela ser lançada de volta ao espaço. Logo, ao entrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante um certo tempo, movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com desaceleração menos 5. Se, no início dessa etapa, t igual a 0 do movimento, a velocidade da cápsula era 7.000 metros por segundo, qual a distância percorrida até o instante 200? Qual é o conteúdo?
Move. Outra de move. Outra de move. Tá bem? Teu aceleração. Bom, se é uma questão de move, é aqui, ó. É aqui que o negócio vem. Peraí que a câmera tá meio zoada. Aí. Ó. Eu tenho vovó Ateu, sorvetão e torricelli. Me parece que aqui é melhor eu usar sorvetão. Por quê? Eu tenho a velocidade inicial do corpo, vale 7.000. Eu tenho o instante que eu quero para medir o delta S. Eu quero que ele ande 200 segundos, né? E eu tenho a aceleração. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Tá vendo que aqui no sorvetão, pessoal, tem S igual a S0? O que que eu vou fazer? Eu vou passar o S0 para cá para ficar delta S. Porque você concorda que se eu passar o S0 para cá, vai ficar S menos S0? Então, eu vou escrever o sorvetão assim, ó. Eu vou escrever o sorvetão assim, ó, gurizada. Delta S igual a V0T mais A sobre 2 T ao quadrado. Agora é sentar o pau aqui, ó. O delta S é igual a... Gente, a velocidade que ele tinha quando ele começou o processo de frenagem é 7.000. Mano, aqui eu vou escrever com potência de 10, tá? Vezes. Ô, gente, o tempo, ele quer saber quanto ele andou em 200 segundos. Então eu ponho aqui 2 vezes 10 ao quadrado. Tá bem? Agora é aqui que está a delicadeza do negócio, ó. Quanto que vale a aceleração? Ela vale menos 5, não é? Então eu vou botar menos 5 aqui. Só que eu vou dividir por 2. Então vai ficar menos 2,5 vezes t ao quadrado. 200 ao quadrado, olha isso. Aqui. Bom, vamos lá. Delta S igual. Aqui, ó. 7 vezes 2 dá 14. Vezes 10 elevado à quinta. Tá bem, ó? 10 à terceira com 10 ao quadrado aqui. Então fica 14 vezes 10 à quinta. A tinta tá ficando escura. Bom, ô, gente, 2 ao quadrado, desculpa, 2 vezes 10 ao quadrado, é quanto? 4 vezes 10 à quarta. Aqui, ó. Tá vendo? 4, 10 à quarta. Com esse 2,5, 2,5 vezes 4, isso aqui vai dar 10 vezes 10 à quarta, que é 10 à quinta. Confere aí. Tá? Isso aqui, ó, dá 4 vezes 10 à quarta vezes 2,5. Dá 10 vezes 10 à quarta. 14, 10 a menos 5, menos 10 a menos 5. Isso aqui vai dar 13, 10 a menos 5. 3, 10 à quinta, desculpa. 10 à quinta. Em metros. Em metros. Tudo bem? Hã? Não entendi. Por que 13? Uai, 14 bananas menos uma banana. Chama o 10 à quinta de x. Não de banana, é estranho, né? 14x menos x. 13x. Tá? Ele colocou a resposta em quem? Metro ou quilômetro? Ah, então isso aqui é 10 à terceira? Isso aqui vai dar 1.300. 10 à terceira metros. Ok? 1.300 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é o quilômetro, né? Isso aqui dá 1.300 quilômetros. Tá aí. Oi? Não, não. Não dá para fazer com o Torricelli. Sabe por que não dá para fazer com o Torricelli? Quem foi que te falou que no instante 200 a velocidade é zero? Entendeu?
Se ele tivesse falado que ele parou no instante 200, aí você podia usar o Torricelli. Ou então, não, ou então você podia fazer o seguinte, só que aí, puta, é dar uma puta volta para chegar no mesmo lugar. Você usa o vovô ateu para descobrir a velocidade final. Porque, ó, você tem a velocidade inicial, 7.000. Você tem a aceleração, você tem o tempo. Então aí você acha a velocidade final. Achou a velocidade final, aí você vem no Torricelli, tá? Aí dá. Tudo bem, pessoal? Vocês querem que eu fique aqui no cantinho um pouquinho, para se quiser tirar print, alguma coisa? Eu vou ficar aqui uns segundos, tá? Que eu sei que o pessoal gosta de tirar foto, às vezes tirar print. A câmera tá ok aí? Tudo certo? Eu tô meio que de olho aqui para ela não ficar meio embaçada, tá? Porque às Tá vezes de boa, relaxa. ela é meio de lua. 5. Aqui. 5. A lei de Newton, né? É. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre ação da força gravitacional e da resistência do ar, FAR. Essa última atua no sentido oposto à força gravitacional. Para um pouquinho. Isso aqui é um exercício de queda não livre. Qual é o contrário de queda livre? Quando uma queda é livre, ela é livre do quê? De atrito. Mas para uma queda ser livre de atrito, ela precisa estar no vácuo. Aqui ele está falando de força de resistência do ar. Então já não é queda livre. É uma situação em que o corpo está caindo e tem uma força de resistência do ar. Gente, para tudo e presta muita atenção no que eu vou contar para vocês aqui. Porque isso aqui é uma questão teórica e ela é uma questão. Ela em si não é foda, mas o assunto é foda. Vamos lá. Tenta imaginar então você em cima de um avião, você abre lá e solta uma coisa. Pum! Soltou. Durante essa queda, o corpo estará acelerando ou freando? O que vocês acham? Eu tenho resistência do ar. Essa resistência do ar, pessoal, ela é uma força que varia com a velocidade do corpo. Deixa eu explicar para vocês de uma forma mais prática. Não sei se aqui alguém já teve oportunidade, por exemplo, de andar de moto. Quando você anda de moto, uma das coisas que é bem gostosa de andar de moto é aquele arzão vindo na tua cara. Só que quando mais rápido você vai, mais ar vem na sua cara. Por exemplo, imagina você está num carro a 150 km por hora e você tira a cabeça para fora do vidro. Por que isso acontece? Porque quanto mais rápido o corpo vai caindo, maior vai sendo a força de atrito. Então essa força, ela vai crescendo conforme o corpo vai caindo. Então, o que acontece? A queda com resistência do ar, ela tem duas fases. A primeira fase da queda é a fase em que o peso é maior que o atrito. O que acontece? Tenta imaginar o começo da queda. No começo da queda, você concorda que o corpo está devagar? Então, enquanto o corpo está começando a cair, essa força não é tão grande. De tal maneira que o peso acaba ficando maior que ela. Então, durante essa fase, o corpo está acelerando. O corpo está acelerando.
Só que o que acontece? Na medida em que ele vai ganhando velocidade, ele vai ganhando também o quê? Atrito. Esse atrito vai ficando maior, 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 até entrarmos na segunda fase da queda. Na segunda fase dessa queda, pessoal, o atrito já se igualou ao peso. O corpo já está tão rápido que o atrito do ar acabou igualando com o peso. E aí mudou o movimento. Por quê? Porque agora ele não está mais acelerando. Agora ele está com força resultante zero. Então ele entra em movimento uniforme. Tudo bem isso? Ele vai acelerando até uma parte. A partir do momento que a força de atrito se igualar com o peso do corpo, ele entra no que a gente chama de movimento uniforme. E a velocidade que ele tem aqui, ela vai ser mantida até o cara cair no chão. Essa velocidade, ela tem um nome muito especial nos exercícios de física. Ela se chama velocidade terminal. Porque é justamente a velocidade que ele ganha máxima. A partir daquele ponto, ele vai continuar caindo, sim, mas em movimento uniforme. Tá? Aqui nós temos o que é chamado de velocidade. Professor, como é que eu calculo o atrito do ar? Posso calcular o atrito do ar por μ vezes a normal? Porque atrito eu calculo por μ vezes a normal. O que vocês acham disso? Calcular o atrito do ar por μ vezes a normal. Hã? Oh, isso é um absurdo, né, gente? Por que não tem sentido calcular por μ vezes a normal? Porque não tem normal. O cara não está no chão? Não. Então, o atrito desse sistema aqui não é calculado por μ vezes a normal. Eu vou dar a fórmula para vocês, mas com uma ressalva. Dizer que se o exercício cobrar esse assunto, ele vai te dar a fórmula. Mas eu quero que você veja a fórmula antes de aparecer na prova. A força de atrito do ar, pessoal, ela é kV quadrado. kV quadrado. Vamos explicar o que cada uma dessas coisas quer dizer. V, adivinha o que é? A velocidade. Então V, olha que foda isso. A velocidade, a força de atrito do ar, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Isso significa o seguinte: imagina um corpo caindo. Quando a velocidade dele dobrar, o que aconteceu com a força de atrito? Quadruplicou. Só que o que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai ficar tão rápido que essa força se iguala ao peso, certo? Aí ele para de acelerar. O que é esse K, pessoal? Esse K é um termo que os engenheiros adoram. Quem vai fazer engenharia mecânica. É chamado de constante aerodinâmica. Constante aerodinâmica. Gente, a constante aerodinâmica, ela tem a ver, como o próprio nome está dizendo, com a aerodinâmica do corpo. Por exemplo, se você já observou o formato de um avião, se você já observou o formato de um carro de Fórmula 1, se você já observou o formato de um carro esporte, você já deve ter observado que os formatos desses veículos são formatos que diminuem o máximo possível a resistência do ar. Então, por exemplo, por que um avião desses de militar, ele tem o bico bem fininho? Ele tem o bico bem fininho para que na hora que ele voe, a resistência do ar não atrapalhe ele. Tudo bem? Então, essa constante aerodinâmica, ela é um valor que vai depender da forma do corpo. Quando um corpo tem uma aerodinâmica mais favorável, significa que a aerodinâmica dele é menor, digamos, é melhor, significa que ele vai ter menos atrito. Tudo bem? Beleza? Tá? Bom, continuando. Vamos ler a questão agora. Fala.
Essa segunda fase, ele tá... Não, na verdade, assim, ele não abriu paraquedas aqui. Ele tá caindo ainda. Ele não abriu paraquedas. Não, não, mas aí é outra história. Aí, até aqui, o cara não abriu paraquedas. Se ele não abriu paraquedas, essa vai ser a última fase da vida dele. Né? Agora, vamos supor que ele tenha um paraquedas para abrir. A hora que ele abre o paraquedas, a gente entra numa outra situação. Ô, gente, vocês vão me perdoar, tá? Olha meu paraquedas. Tudo bem? Aqui a bolinha caindo sem paraquedas. Aqui a bolinha caindo com paraquedas. O que acontece no momento exato em que o maluco abre o paraquedas? Terceira fase. Ô, gente, vocês imaginam como ele veio no cacete descendo aqui? Para que que eu abro o paraquedas, pelo amor de Deus? Não vai falar que é para não morrer. Para que que eu abro um paraquedas? Para desacelerar. Por que que a abertura do paraquedas desacelera esse sistema? Aponta para mim onde está o número que explica isso. Mano, quando você abriu o paraquedas, teu corpo mudou de forma. Teu corpo mudou de forma. O paraquedas é um negócio super grande. Por que que o paraquedas é tão grandão assim? Para aumentar o atrito. Então, na hora que o paraquedas abre, plum, o cara ele vai sentir um tranco freando para cima. Por quê? Porque nesse momento, o atrito, por alguns segundos, fica maior que o peso. Escuta, segundo a lei de Newton, se o atrito fica maior que o peso, a aceleração está para onde? Para cima, está freando. Aí o que acontece? Freou, agora ele vai entrar na quarta fase. Caralho, Danilo, puta que pariu. A quarta fase é a fase que você falou. Ele está planando. Porque daí o que acontece? É tudo muito rápido. Na hora que ele abre o paraquedas, o FAT fica maior que o peso. A hora que o FAT fica maior que o peso, ele freia. Na hora que ele freia, o que acontece com a velocidade? Diminui. Na hora que a velocidade diminui, o FAT diminui de volta. E ele volta a ficar igual ao peso. E aí, então, na quarta fase, depois que ele já freou, o atrito volta a ficar igual ao peso, e aí ele plana. Então, aqui a frenagem, e aqui é o pouso. Então, vamos lá. Vamos repetir toda essa merda de novo. Primeira fase, ele está acelerando por quê? Porque o peso ainda é maior que o FAT. Conforme esse FAT vai aumentando, ele chega numa situação em que ele se iguala ao peso e o corpo para de acelerar com uma velocidade máxima. Vou morrer, preciso abrir o paraquedas. Terceira fase. Abrir o paraquedas. Na hora que eu abro o paraquedas, a constante aerodinâmica aumenta, o FAT fica por alguns segundos maior que o peso e puxa o corpo para cima. Freou. No momento que o corpo freia, o atrito diminui, volta a se igualar ao peso e aí ele cai em velocidade constante. Aí acabou. Ô, Dan, Tá? tem como representar isso no gráfico? Gráfico do quê? Porque Velocidade, eu gráfico acho. pode ser de mil coisas. Velocidade. De velocidade, vamos ver. É que o problema é o seguinte, ó. Aqui, em gráfico, eu acho que não é uma boa ideia pelo seguinte. Isso aqui, vamos pegar, por exemplo, o trecho em que ele está acelerando. Ele está acelerando, mas não é move. Por que que não é move? Cara, eu pago um almoço na padaria para quem me responder por que que não é move. Você vai almoçar comigo lá na padoca, na quinta-feira, que tem quibe lá. Quibe, coalhada, tabule. Vai falar que é porque não é uniforme? Não, ainda não tá legal. Ô, gente,
Para o movimento ser move, a força resultante não tem que ser constante? Essa força resultante não é constante, ela está mudando todo o tempo. Então não dá para representar isso aqui em gráfico. Talvez eu conseguisse representar em gráfico o gráfico de força resultante. Não, também não dá. Ô, Tá. professor, Que? se fosse um gráfico de velocidade pelo tempo, acho que daria, não daria? Com a passagem Não. pelo tempo. Não. Não daria porque eu não consigo representar uma coisa que não seja move. Eu conseguiria representar alguns trechos desse gráfico. Por exemplo, quer ver, ó? Vamos tentar representar a velocidade por tempo. Eu vou forçar um pouco a barra, tá, gente? O corpo parte do repouso, certo? E aí ele vai acelerando até um certo tempo. Mas ele vai acelerando não de acordo com uma reta. Foi onde eu falei, isso aqui não é move. Isso aqui não é move. Então é uma coisa meio que assim, ó. Ele vai acelerando até atingir uma velocidade constante. Tá? Ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Quando o peso fica igual ao fat, ele entra em move. Aí ele vai ficar um tempo descendo em move. Ok? Tá. Agora é o momento de eu abrir o paraquedas. O que acontece com a velocidade na hora que eu abro o paraquedas? Ó. Talvez assim, ou talvez assim, ó. Uma coisa assim. Então ele veio acelerando, 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 entrou em movimento uniforme. A hora que eu abri o paraquedas, ele dá uma desacelerada até o tempo em que o fat é maior que o peso. Isso vai durar pouco tempo. Depois que o fat se iguala ao peso, ele volta a uma situação assim, ó. Seria um negócio muito doido, ó. Acelera, move, abre o paraquedas, depois pousa. Olha que eu tive essa ideia agora, velho. Olha o que o cara pode fazer, que filho da puta. Ele pode dar esse gráfico e perguntar qual é a altura que ele caiu. O que eu faço? Área. Velocidade por tempo. Se o cara pedir altura, eu tiro a área disso aqui. Claro que ele vai ter que dar uma figura que você consiga tirar a área. Então ele pode dar, por exemplo, umas medidas assim, ó. Você calcula essa área, mais essa área, mais essa área é o que ele ΔH, que ele caiu. Tá? Beleza? Então acho que seria isso aí, mais ou menos essa ideia do gráfico, tá, meninos? Aqui. O de força realmente não dá para fazer. O de força não dá para fazer. Bom, vamos continuar lendo, porque isso aqui é só para a gente entender a situação, tá? Vocês vão ver que a questão em si é bem rápida. Ó, agora ele vai explicar o que eu acabei de te contar. Ó, nos primeiros instantes, fat é aproximadamente zero, se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, o fat também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula. Tornando-se praticamente nula a partir de um certo momento. Desse ponto em diante, o corpo cai com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de uma certa altura e atinge a velocidade terminal após um certo tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Então, tipo assim, depois que ele atinge essa velocidade, quanto vale a força de resistência? Gente, ela tem que ser igual ao peso. Acabou. Se ele parou de acelerar, ele está na primeira lei de Newton. Se ele está na primeira lei de Newton, a força resultante vale zero. Então, a força de resistência do ar tem que ser igual ao peso. Super simples. Quer dizer, cuidado aqui para não cometer o errinho besta. A massa precisa estar em quilos, né, gente? Como ele deu a massa que é 200 gramas, então fica 0,2 quilos vezes 10.
vai dar 2 newtons. Tudo bem? Olha, eu vou dar minha opinião. Pode ser que vocês não concordem. Essa questão é foda para caralho. Ela é muito foda. Tá? Detalhe, né? A gente só fez uma conta. Próxima. Posso escolher uma aqui bonita? Eu quero a 9. Eu quero a 9. Nove. Supondo que um elétron de carga menos Ezinho e de massa igual a Mzinho mantém uma órbita circular de raio R em torno de um próton em repouso com carga mais Ezão. Então, peraí. Eu tenho um próton e um elétron orbitando em torno do próton. Gente, ele representou no exercício a carga do próton como sendo mais e a carga do elétron menos E. Vocês entendem o que significa essa letra E? Porque assim, o mais e o menos, eu entendo. É a carga do próton e a carga do elétron. Mas o que é esse E? É o valor da carga, que é a tal da carga elementar. Quanto que vale esse E? Ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, e professor, se eu precisar usar a carga elementar, ele vai dar? Vai, claro. Então você tem um próton, um elétron girando em torno de um próton. Bom, acho que parece bem claro aqui que nós estamos trabalhando com uma questão de movimento circular. Então, provavelmente, eu vou ter que pensar em força centrípeta, provavelmente eu vou pensar em período, frequência, alguma coisa vai vir por aí, tá? Então, eu classificaria essa questão como uma questão de dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular. Ou seja, eu estou preocupado com a lei de Newton. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, que ao longo do ano a gente estuda movimento circular em 2 momentos. Lá na cinemática, a gente aprende o que é velocidade angular, o que é velocidade linear. E depois, lá nas leis de Newton, a gente aprende força centrípeta, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte: essa órbita é mantida devido à atração coulombiana entre o elétron e o próton. Ô, gente, ele está falando de uma força elétrica, né? Ó, se o próton e o elétron têm cargas de sinais opostos, eles vão se atrair. Força elétrica, força elétrica. Ação e reação, né, gente? Tudo bem? Só que quem gira é o próton, o elétron, perdão. Tá. Essa órbita é mantida devido à atração coulombiana entre elétron e próton. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da energia cinética do elétron. Ele quer que eu calcule a energia cinética do elétron. Tudo bem? E aí? Bom, vamos começar pensando, lembrando da fórmula de energia cinética, né? Energia cinética, gente, é m v ao quadrado dividido por 2. Então, assim,
Para eu calcular a energia cinética do elétron, a princípio, eu precisava descobrir a massa, a velocidade e dividir por 2. Se vocês observarem nas alternativas, todas elas estão em função de umas letras bem estranhas. O que é esse K, velho? O que é esse K que tem nas alternativas? A constante eletrostática. Quem será esse R? Isso é o raio da órbita. Então, assim, eu tenho que fazer meio que um milagre aqui. Eu tenho que fazer aparecer na fórmula de energia cinética a constante eletrostática e o raio da órbita. Então, vamos ver o que a gente consegue daqui. Eu vou pensar assim, ó. Se o elétron está girando em torno do núcleo, é porque essa força elétrica ela está atuando como força centrípeta. Então, eu vou escrever aqui, ó, que a força elétrica é igual à força centrípeta. Como é que eu vou calcular a força elétrica entre o próton e o elétron? Eu vou escrever, ó, K vezes módulo da carga do próton, ó, módulo da carga do próton, vezes módulo da carga do elétron, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Como o elétron está girando num raio, a distância entre o elétron e o próton é o próprio raio da órbita, vezes r ao quadrado. Isso é igual a força centrípeta que está agindo no elétron. É a massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E agora? É, só que lá é G, mão e sobre R ao quadrado. A lei de Coulomb é igual à lei de Newton. Só que a lei de Coulomb é para carga. Isso! O G seria o K. E o Mzão e o Mzinho seriam as cargas. Tá? Ah, peraí, eu fiz uma cagada aqui. Vocês conseguiram descobrir uma cagada que eu fiz aqui? Tem uma cagada aqui. Onde? Aqui, ó. A força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. É uma merda isso, né? E agora? Puta, olha isso aqui, ó. Dá para cancelar esse R, não dá? Aqui, ó. Então já vamos cancelar ele. Eu perdi minhas canetinhas azul. Ó, eu vou cancelar esse R com esse R aqui, ó. Certo? Então ficou mv quadrado é igual a KE quadrado dividido por R. Tudo bem? Pronto. Ô, gente, KE quadrado sobre R não vale mv quadrado? Então faz o seguinte, pega isso aqui, ó, e substitui na fórmula da energia cinética direto, ó, onde está o mv quadrado. Entenderam? Então fica assim, ó, a energia cinética do elétron é igual a mv quadrado sobre 2. Só que a energia cinética no lugar do mv quadrado, eu vou colocar isso aqui, ó. Então vai ser KE quadrado sobre R dividido por 2. Certo? Dividido por 2. Ó, põe um 2 aqui. Pronto. Tá ali. Essa é a energia cinética do elétron em volta do núcleo. Tá? Essa é difícil. Essa é bem difícil. Bora. Ah, tem um muito bom aqui. O 8.
Vamos que eu quero fazer todos, gente. Estou tentando priorizar os mais importantes, mas eu acho que vai dar para a gente fazer todos. Hum. Questão 8. Vocês adoram esse tipo de questão, quer ver? Dá uma olhada aí para vocês verem. Maldição do elevador. E aí, ó. Vamos lá. Esquece o exercício um pouco. Olha para o gráfico. Que tipo de movimento você enxerga aqui? Move, move, move. Move, não. Move, acelerado. Move, move, retardado. Faz sentido? Tá? Então, ó. Move, move. Por que move, move, move? Por causa da velocidade, né? Então, ele está acelerando. Aí ele anda um tempo com velocidade constante. Freia. Se eu quiser calcular o ΔS, o que eu faço aqui? Área, pelo amor de Deus. Tá. Outra coisa que eu queria que vocês me respondessem, sem ler o enunciado, não estou lendo o enunciado. Eu queria calcular a aceleração desse elevador. Eu queria calcular a aceleração nesse trecho aqui, ó. Como eu faço? Nesse trecho aqui, ó. Ô, gente, qual que é a definição de aceleração? Não é ΔV por ΔT? Escuta, vem cá. Percebe que no gráfico ele saiu do repouso aqui no 0 e até o instante 2 ele acelerou 1,4, não é mesmo? Então, quanto dá aceleração nesse trecho? ΔV 1,4 dividido por 2. Tá bem? E, gente, olha que graças a Deus. A desaceleração é igual, só que com sinal negativo, né? Porque ele demora 2 segundos também para desacelerar. Ah, ok. Tudo bem até aqui? Vocês estão percebendo que isso eu fiz sem ler o enunciado? Isso faz parte da teoria. Você precisa olhar para esse tipo de gráfico e perceber essas coisas, independente da pergunta que o cara vai te fazer. Então, olhei para o gráfico e já percebi o seguinte: se eu tirar a área, eu acho ΔS, eu consigo calcular a aceleração aqui, eu consigo calcular a aceleração aqui. Aqui, nesse caso, coincidentemente, elas deram iguais em módulo. Tá bem? Agora vamos ler a questão. Ao chegar em casa, após mais um dia de trabalho, Roberta, cuja massa é igual a 60 quilogramas, pega um elevador no térreo do seu prédio, onde mora, e desembarca no 7º andar. O gráfico a seguir mostra de maneira simplificada como varia o módulo da velocidade do elevador desde o instante em que ela está no térreo até o instante que ela chega no 7º andar. Sendo G igual a 10, a respeito do descrito, assinale as afirmativas a seguir. 1. Considerando todo o intervalo de tempo mostrado no gráfico,
a velocidade média do elevador em seu deslocamento possui módulo igual a 1,3 metros por segundo? Cara, como que eu vou calcular a velocidade média do elevador no trecho inteiro? Lu, vai. Bom, se eu quero calcular a velocidade média, eu quero fazer ΔS dividido por ΔT. O ΔT eu tenho, né? O ΔT vale 18 segundos. Agora, como que eu vou saber quanto que o elevador andou? Hã? Área, área. Então vai. Quanto mede essa área aqui, ó? Oh, caralho. Pera aí, gente. Quanto mede essa área aqui, ó? Base vezes altura sobre 2. Base, 2. Vezes altura, 1,4. Dá 2,8. Dividido por 2 dá 1,4 metros. Aqui também vale 1,4 metros, ó. Só que ele está freando. Ah. Agora, quanto vale aqui, ó? Conta chata, hein? Base, que é 14, vezes altura, que é 1,4. 14 vezes 10, 14,1 dá 14. 40% de 14, 85,6. Dá 19,6, eu acho. Eu tô com medo de ser. Será que é 19,6? É? Aí. Pronto. Então, somando todas as distâncias, né? Aquele andou freando, aquele andou acelerando, aquele andou em movimento uniforme, o ΔS dele deu 20, 21, 22,4? É? Olha o volume na CNTP. Ai, meu Deus. A noia, né? Quanto dá essa conta? Diz pra mim que dá 1,3. — 1,24. Deu isso, Lundi? Deu. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, desculpa. Então tá certo, né? Tá, 1,3 metros por segundo. Tá, agora vamos ver. Então a frase 1 tá ok. Frase 2. Professor, Que? na frase 1 ele fala que é menor que 1,3. Ah, ele fala que é menor. Mas tá Ah, certo. então é falsa. Então é falsa. Puta, que desgraça, né, mano? Mas tá correto. Mas tá certo, Ué, mas Dan. você falou que dá 1,3, caralho. Não, falei que dá 1,24. Só que ele tá falando que Ah, lá eu dá entendi 1,3. É errado. menor. Ah. Você falou que deu 1,24. Isso. Ah, tá. Obrigado, então. Dan, Então tá certo. Que? o pessoal aqui tá pedindo pra quem tiver aí no presencial mandar foto no grupo, fazendo favor. Alguém pode fazer isso pra gente? Eu tô indo muito rápido, é por isso? Eu vou Ah, mais não devagar, sei. tá? Ah, o ruim de chegar no quadro, né? Ontem eu tava assistindo a aula da Silvane e tava boa a imagem. Tirando as horas que a Verônica. 2. Entre 2 e 16. Ó. Entre 2 e 16. O piso do elevador exerce sobre Roberta uma força de módulo superior ao peso dela. Caralho. Vamos imaginar a Roberta no elevador. Aqui está o chão do elevador, tudo bem? E esse bloquinho, eu vou representar a menininha que está em cima do elevador. Tá lá. Ô, gente, o elevador está subindo, né? O elevador está subindo. Entre o instante 2 e o instante 16, o elevador está subindo, ok?
Só que ele está sem aceleração. O elevador não está acelerando nesse intervalo de tempo. Então, se o elevador não está acelerando, você concorda que todo mundo que está lá dentro também não está acelerando? Inclusive a menina? Então, você concorda que a menina está em movimento uniforme junto com o elevador? Se a menina está em movimento uniforme, quer dizer que a força resultante nela tem que ser quanto? 0. Ela está subindo em movimento uniforme. Mas espera um pouquinho. Quais são as forças que estão atuando na menina? Olha, é o peso e a normal. Não tem nenhuma outra força, gente. Quem garante que a menina suba é o chão do elevador que empurra ela para cima. Normal. E o peso é por causa da terra. Agora, gente, pelo amor de Deus, se a menina não tem aceleração, portanto, a força resultante nela é 0, vocês concordam comigo que a normal tem que ser igual ao peso? Pronto. Então, nesse momento, ela está sentindo um peso aparente, né? A gente chama de peso aparente, que é igual ao peso dela. Tá? Só que essa situação, ela só vale durante o mu. Durante o mu. Certo? Então ele fala aqui, né, na 2 de novo, ó. Entre os instantes 2 e 16, o piso do elevador exerce sobre Roberta uma força de módulo superior ao peso dela? Não. Não. Então tá falso. Mas, gente, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É possível a normal ser maior que o peso? Ele está afirmando na 2 que nesse instante ali está acontecendo, mas está falso. Mas é possível? Sim. Para que a normal seja maior que o peso, o elevador tem que ter uma aceleração para cima. Em que instante isso está acontecendo? Lá no começo. Porque, veja, no começo, o elevador não está acelerando. Então, nesse intervalo de tempo, a aceleração está para cima. Que é o que ele vai falar no item 3. Olha o que ele fala no 3, ó. Ah, ele fala no instante 16, 18. Eu vou fazer nos dois instantes, tá, gente? Espera aí. Deixa eu ver onde eu posso fazer isso. Nossa, tá difícil aqui, hein, velho. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Vamos lembrar o que acontece nesse intervalo aqui, ó, primeiro. Então vamos lá. Entre 0 e 2 segundos. Aqui está a menininha e aqui está o chão do elevador. A gente já sabe que existe uma normal e um peso. Só que o que acontece? Entre os instantes 0 e 2 segundos, o elevador ele está começando a acelerar, não é? Ó. Então, o que está acontecendo? Nessa situação, a aceleração do elevador está para cima. E aí tudo muda. Por quê? Porque se a aceleração da menina, se a aceleração do elevador está para cima, isso quer dizer que a força resultante tem que estar para cima. Agora pensa, para a força resultante estar para cima, a normal precisa ser maior que o peso. Qual é a sensação que você tem quando você está nessa configuração aqui? Se você estivesse dentro do elevador, o que você estaria sentindo aqui? Você estaria se sentindo mais pesado. Você estaria se sentindo mais pesado.
Quanto maior é a aceleração do elevador, mais pesado você vai se sentir lá dentro. Sim, você já reparou que quando não sei se você anda de avião com frequência, mas quando você anda de avião, você percebe, quando o avião vai decolar, durante a decolagem, você se sente meio apertada contra o banco. Por que que isso acontece? Porque para o avião subir, ele tem que fazer a força ascendente ficar maior do que o peso. Então, lá dentro, em você, né, você está sentado na cadeira. Você sente exatamente esse efeito, ó. Aí, você está dormindo lá no avião de boa. Aí, de repente, o piloto faz assim, ó, vum. Aí a situação oposta. Quando o avião está acelerando para baixo, a gente tem a configuração entre os instantes 16 e 18, que é exatamente o que vai acontecer com a menina dentro do elevador. Por quê? Porque, vamos lá, gente, o elevador está subindo, não está? Para o elevador parar, o que tem que acontecer com a aceleração aqui? Ele tem que ser para baixo. Então, imagina você subindo no elevador com uma aceleração para baixo. Sabe quando o elevador faz assim, ó? Tchum, você dá um pulinho para cima? É exatamente isso que vai acontecer aqui, ó. Nesse caso, você tem o peso agindo na menina, você tem a normal agindo na menina. Só que agora eu preciso que a força resultante esteja apontando para baixo. E para que a força resultante aponte para baixo, eu preciso que o peso seja maior que a normal. Então, aqui você se sente mais preso no chão. Sensação de peso maior. Aqui você se sente mais subindo. Quase com a bunda para fora da cadeira já. Se o elevador. Se o avião faz isso aqui, ó, brusco, você pode simplesmente flutuar na hora. Imagina você vindo aqui, ó, de repente o avião faz isso. Oi! Você sobe, né? Tá? Beleza? Então aqui você tem um peso. Aí, ó, eu vou dar uma dica. Existem exercícios em que o cara vai perguntar para você qual é a sensação de gravidade que a menina está tendo dentro do elevador. Que é o que eu chamo de gravidade aparente. Qual que é a dica? Nessa situação, a gravidade aparente que a menina está sentindo é G mais A. Porque ela vai sentir mais pesada. Então, por exemplo, olha que foda. A gravidade é 10, né? Imagina um elevador subindo com aceleração 5. Para a menina que está lá dentro, a gravidade vale quanto? 15. Quando o elevador está caindo... Desculpa, eu falei, nossa, foi uma merda agora. Quando a aceleração está para baixo, a menina se sente mais leve. Se a menina se sente mais leve, a gravidade aparente que ela tem lá vai ser G menos A. Ou seja, a menina está mais leve. Do quê? Não, está mandando já. Eles estão mandando. Como assim do normal? Puta, que tem 50 mil grupos, velho. Tem o grupo de física, tem o grupo de química, tem o grupo de exatas med, tem o grupo de ciências da natureza e tem o grupo semestral. Você mandou, Gabi? Tá. Vocês entenderam, então, como funciona esse negócio, gente? Tá? Aí. Oi. Ah, ela tá flutuando. É. Então, mas aí é o seguinte, né? Se o elevador estiver em queda livre, isso aqui é 10. Aí fica 10 menos 10, 0. Você quer ver um exercício, filha da puta? Esse aqui é bem rápido, ó. Imagina um elevador. Ok? Tem um fio aqui, ó. Tá? E aqui tá o elevador. Eu vou cortar o fio do elevador. O elevador vai cair. No momento em que o elevador está caindo, quanto vale a tração aqui no fio? 0. Tá todo mundo caindo junto. Olha que situação bizarra. Imagina que eu estou segurando esse canetão dentro de um elevador.
Só que alguém vai lá e corta o fio do elevador. Então agora eu, o canetão e o elevador estamos em queda livre. O que vai acontecer com o canetão se eu tirar a mão debaixo dele? Ele vai ficar parado para mim. Porque nós dois estamos fazendo o quê? Caindo juntos. Mas para mim, que estou dentro do elevador, para o referencial de mim, eu estou em repouso em relação a ele. Entenderam? Que é a situação hipotética de você estar flutuando, seria uma ausência de gravidade. Tá? Tá bom? Vamos fazer mais um aí. Tinha um aqui, acho que a gente já fez todos bem fodas. Ah, não, porra. Tem o 11 aqui que é bom também. Pô, professor, você podia fazer o 12, né? O 12? Tá, eu faço. Eu vou fazer o 12 então, tá? Posso fazer o 12, sem problema. Ixi, é looping de avião? Acho que é de força centrípeta também, né? Estão pedindo o 11 também. Então eu vou fazer na ordem, 11 e 12, tá? Aí já. Questão 11. Um caixote de massa 20 quilogramas encontra-se em repouso numa calçada horizontal de concreto. Um ferante empurra esse caixote com uma força constante, deslocando horizontalmente em linha reta por 3 metros quando ele atinge a velocidade de 3 metros por segundo. Então, peraí. Você tem uma caixinha. Ele partiu do repouso, só que ele foi empurrando o caixote com uma força constante, de tal maneira que depois que ele andou 3 metros, é isso, né? 3 metros? Ele está com uma velocidade v igual a 3. Ele deu o coeficiente de atrito. Ah, então tem atrito. Tá bom. Então tem atrito. Tem atrito. Ele quer saber qual é o trabalho feito pelo ferante sobre o caixote. Legal. E agora? O que eu uso aqui? Cara, eu consigo enxergar aqui duas resoluções diferentes. Eu vou resolver por teorema de energia cinética. Porque veja só, nesse corpo existem 4 forças atuando. A força F, também o trabalho, desculpa, o atrito, o peso e a normal. Existe um teorema que é o teorema mais importante da mecânica que fala o seguinte: se você pegar o trabalho de todas as forças e somar, se você pegar o trabalho de todas as forças que estão agindo no corpo e somar todos eles, isso aqui é igual à variação da energia cinética. Esse é o jeito mais rápido de resolver. Um outro jeito seria você tentar descobrir por move a aceleração, descobrir a força F aqui e depois calcular o trabalho. É muito mais trabalhoso, tá? Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando no corpo? Eu tenho o trabalho da força F mais o trabalho do FAT mais o trabalho do peso mais o trabalho da normal. Não são 4 forças? 4 trabalhos. Tudo isso tem que ser igual à energia cinética final menos a inicial. Fala, professor, mas como que eu vou sair dessa porra? Olha que beleza. Quanto vale o trabalho do peso?
Zero. Quanto vale o trabalho da normal? Zero. Essas forças são perpendiculares, né? Tem outra coisa nessa conta que vale zero, gente. Energia cinética. Parte do repouso. Parte do repouso. Tá, o que que eu quero nessa conta? Isso aqui, não é? Então vamos lá. Trabalho da força igual. Gente, como é que eu calculo o trabalho do FAT? É o FAT vezes o deslocamento vezes menos 1. Então é FAT vezes deslocamento vezes menos 1 igual a energia cinética final. Vocês entendem por que que o trabalho do FAT é negativo? O corpo ele está se deslocando para a direita, mas o atrito está para a esquerda, né? Tá? Então é uma força contra o movimento. Então é um trabalho resistente, né? Ele tira energia do corpo, né? Então fica assim, ó. Trabalho da força Dan, igual. Oi, trabalho da força é mais FAT vezes D? é força vezes deslocamento. Aqui no FAT eu vou abrir. Eu vou escrever I, M, G, D igual a M, V ao quadrado sobre 2. Vamos lá devagar aqui, ó. Vai comigo, ó. Trabalho da força. Tá vendo que aqui tinha um mais? Como o trabalho do FAT é negativo, aqui virou menos, ó. Aqui eu já abri, ó. FAT, I, MG, vezes o deslocamento. Igual. Energia cinética final, gente. MV quadrado sobre 2. Gente, eu tenho tudo. Eu tenho o coeficiente, eu tenho a massa, eu tenho a distância, eu tenho a velocidade. Agora eu vou soltar aqui a conta. Então vai ficar assim, ó. W da força menos. Quanto vale o Mi? 0,1. A massa vale 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 3 dá 600. 600 vezes 0,1 dá 60. Então aqui dá 60. Igual mv quadrado sobre 2. Vocês falaram que a massa vale 20, né? A velocidade vale 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 20 dá 180. Sobre 2 dá 90. 90 joules. Então o W da força é 90 mais 60, que vale 150 joules. Eu acho que ele colocou em potência de 10, gente. Dá uma olhada aí. Colocou, né? Em potência de 10. Tá? Agora o Professor, 12, né? Oi, fala, fala. é, Desculpa. o trabalho da força de atrito não é FD vezes o cosseno de θ? Sim. Aqui, ó. Força Sim. vezes D, cosseno de 180. Ah, tá. Eu olhei Ah, errado porque aqui. o deslocamento, ele tá para a direita e o atrito tá para a esquerda. Então eles formam um ângulo de 180 graus, tá certinho, tá? É Ah, isso mesmo. tá. Obrigado. Tá bom? 12. Vai, vai. Calma, calma. Eu só vou fazer esse, a gente faz o intervalo, tá? Vocês já estão morrendo, né? Eu vou fazer, tá? Questão número 12. O looping é uma das manobras acrobáticas aéreas mais conhecidas. Essa manobra, ou parte dela, forma um dos pilares básicos para a execução de centenas outras figuras acrobáticas, embora seja uma das mais difíceis de serem executadas corretamente, pois cada manobra deve ser executada conforme foi calculada teoricamente. Então, tipo assim, pela figura,
O cara quer dar um looping que vai formar uma circunferência de raio 1 quilômetro. Tudo bem? Sobre o looping ilustrado na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do avião para que, no topo da curva, o piloto não sofra ação de nenhuma força, seja do assento ou do cinto de segurança. Gente, vixe. Ó, tá aqui. Ó o pilotinho de ponta cabeça ali. Ô, gente, ele quer que no momento em que o avião esteja nessa configuração, o piloto literalmente desgrude do assento. Ele não pode encostar no assento. Porque acontece o seguinte, gente. Isso aqui é o caso do... Ó, presta atenção, isso aqui é o caso do Globo da Morte. É o mesmo caso do Globo da Morte. Ele só trocou o Globo da Morte para o avião. Quando o piloto chega nesse ponto, normalmente, existem duas forças agindo nele. O peso e a normal. Ô, gente, sabe por que existe normal ali? Porque o piloto, na hora que ele está subindo aqui, ó, por inércia, ele não tenderia a sair da curva? Por inércia. Só que o assento segura ele. Então, a normal é uma força de compressão do piloto no assento. E essa força, ela é tanto maior quanto mais rápido o avião está lá. Quanto mais rápido o avião estiver ali, mais o piloto fica pressionado contra o assento. Na configuração que ele está pedindo para mim, ele quer que essa normal valha quanto? 0. Ou seja, no momento em que ele está no ponto mais alto do looping, a única força que está agindo nele é a força peso. E essa força é a força centrípeta. Então, nesse caso, o peso é igual à força centrípeta. Peso, mg, igual mv quadrado sobre r. Pau, pau. Olha lá, ó, eu deduzi na aula com vocês, equação do globo da morte. Velocidade é igual a raiz quadrada de gr. Velocidade raiz quadrada de gr. Quanto vale o raio? 1000. Quanto vale a gravidade? 10. 10 vezes 1000, 10.000. Tira a raiz. Qual é a velocidade do piloto? 100. 100 metros por segundo. 100 metros por segundo. Se ele quiser em quilômetros por hora, né? Isso dá 360. Tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que aconteceria com esse piloto se ele fizer a curva com uma velocidade maior que 360? Professor, Oi? pode repetir aí a questão da raiz quadrada da velocidade? Aqui? Ou Isso. como eu cheguei nessa conta? Ó, Não, depois daí. vai. O raio não é 1000? O Quanto que é o raio da raio curva? é 1. Não. Lê direito. Tem um casinho aí. Ah, beleza. Ah. 1000 vezes 10. 10.000. Tira a raiz, 100. Tá? Se o piloto fizer a curva com velocidade maior que essa, ele vai sentir se apertando no assento. Se o piloto fizer a curva com uma velocidade menor que ele cai de dentro do avião. Ele cai de dentro do avião. Porque essa velocidade, nessa velocidade, ele já saiu do banco. Se a velocidade for menor, o piloto, pum, cai. Tá? Beleza? Ou Então seja, deu... dos dois Ah, jeitos ele se ferra. o que é? Dos dois jeitos ele se ferra. Não, pelo menos, se for maior que 360, o máximo que vai acontecer é ele se sentir apertado no assento, mas ele não vai cair.
Sabe aquela experiência do copo com água amarrado num barbante? Vocês já viram? Gente, uma experiência super simples. Você pega um balde, pode ser um balde, um copo de plástico, um copo de papelão, amarra uma linha no copo e enche ele de água e começa a girar assim, ó. Se você girar ele rápido o suficiente, a água não cai. Só que se eu começar a girar devagar, quando o copo chegar aqui em cima, a água cai. Se cair no Enem, pode muito bem cair a experiência do copo, tá? É mais ou menos a mesma ideia, tá bom? Beleza? Vamos tomar um café, a gente volta em 15 minutos. Eu vou fechar essa gravação, eu vou manter o vídeo aberto, tá? Mas eu vou fechar a gravação para depois eu colocar separado na